João, capítulo 6, versículo 35. Então Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem até mim jamais terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Hey parents, você está no nosso quadro IT Impress Them. Esse quadro aqui no canal tem o objetivo de ajudar você a memorizar versículos bíblicos, você e as suas crianças. E o verso de hoje, como você já viu, está em João, capítulo 6, versículo 35. Se você não sabe o que é IT Impress Them ou o porquê desse nome, eu te convido a assistir o primeiro vídeo aqui no canal, onde nós explicamos tudo, não só a respeito do que significa isso, mas também a respeito de tudo que nós estamos construindo aqui juntos nesse perfil. Tudo aqui é gratuito e os links para adquirir nossos materiais estão sempre aqui na descrição. Então vamos lá! Uma das formas de memorizar versículos bíblicos, especialmente versículos bíblicos curtos, é através da combinação de repetição com os gestos. Obviamente, esses não é o sinal formal da língua brasileira de sinais, mas esses gestos ajudarão tanto você quanto a sua criança a memorizar os versículos que você gostaria que ela memorizasse. Vocês estão prontos? Então, fique de frente para o seu filho e peça para que ele repita o versículo e os gestos junto com você. João 6, verso 35. Então, Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem até mim jamais terá fome. Aquele que acredita em mim jamais terá sede. Vou repetir dessa vez com calma. João, então a letra J, você vai fazer a letra J, capítulo 6, versículo 35. Então, Jesus, esse é o sinal, acredito que é o sinal formal para Jesus, falou: Eu sou o pão, como se você estivesse partindo realmente um pão da vida, como a batida do coração. Alguns sinais também podem ser feitos assim, ou com as duas mãos, né? Depende muito da sua situação aí com o seu filho. Eu sou o pão da vida. Aquele, apontando, né? Aqueles que vierem até mim, ou aquele que vier até mim, jamais, nunca terá fome. Aqui, fome na barriga. Aquele, novamente apontando, que crer, eu acredito que esse deva ser um sinal talvez formal também, que crer em mim, lembrando, né, assim, sua criança já representou no início que é Jesus, então aquele que crer em mim jamais terá sede. Vamos novamente? Dessa vez farei sem pausa. João, capítulo 6, versículo 35. Então Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem até mim jamais terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Vamos novamente? A última vez. João, capítulo 6, versículo 35. Então Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem até mim jamais terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Como eu disse anteriormente, esses não são gestos oficiais da língua brasileira de sinais, mas certamente é uma forma de auxiliar a sua criança a memorizar os versículos bíblicos. E quero deixar agora 3 dicas para te auxiliar. Dica número 1. Se você precisa adaptar os movimentos para que fique mais fácil tanto para você quanto para o seu filho, por favor, faça isso. Por exemplo, aquele que crer ao invés de utilizar as duas mãos, então, aquele
que crer em mim jamais terá sede. Algo do tipo, ao invés de você falar, aquele que crê em mim jamais terá sede. Talvez para algumas crianças esse movimento seja um pouquinho mais complexo, então talvez uma adaptação seja essa, aquele que crer, talvez até sem as duas mãos, aquele que crer ou aquele que crer em mim jamais terá sede, ou algum outro sinal que a sua criança esteja acostumada para se referir a estar com sede. Dica número 2, quando devemos recitar os versículos e fazer os gestos? E a minha resposta é sempre que possível. Olha só, aqui em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, a parte A, especificamente, diz, ensine-as com persistência. E eu explico absolutamente tudo sobre o capítulo 6 de Deuteronômio no nosso primeiro vídeo aqui do canal, eu te convido para ir assistir. É claro que, quando tanto você quanto a sua criança ainda estiver aprendendo o versículo, memorizando os gestos, vocês dois vão precisar ficar ali, você aprendendo e você também presente ali ensinando ela. Mas chega um momento, depois que vocês já estão com esse versículo decorado, que você pode falar sobre ele quando vocês estiverem quando você estiver dando banho na sua criança, quando você estiver limpando algo, cozinhando algo, dobrando a roupa. Por exemplo, aqui, digamos que você está arrumando as coisas aqui na sua casa, e enquanto você arruma, enquanto seu filho está presente ou a sua filha está presente, você decide iniciar esse versículo. Você poderia dizer, filho querido, filha querida, qual que é o versículo mesmo que a gente está aprendendo? João, capítulo 6, versículo 35. Ó, vamos lembrar com a mamãe, enquanto a mamãe dobra aqui as coisas, enquanto a mamãe arruma as coisas aqui? Então, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele, isso que vier até mim, jamais terá fome. Aquele, isso que crer em mim, jamais terá sede. Qual que é o livro mesmo? João, isso, capítulo 6, versículo 35. Tá vendo? Tão simples, né? Mas esses gestos são uma forma de antecipar o movimento para a criança. Toda vez que você faz isso, toda vez que ela tem um sinal visual, ela acessa isso, isso auxilia ela a acessar essa memória no cérebro dela. Dessa forma, ainda que você não repita com as palavras João ou o pão da vida, ainda que você não faça isso, o simples fato de você ter um gesto que represente aquela palavra fará com que a sua criança pegue ali, pesque o gancho da palavra, da sequência e consiga responder e dar continuidade no versículo. Aqui em casa, por exemplo, os meus filhos, nem sempre eu inicio uma palavra e eles continuam aquela palavra. Às vezes eles simplesmente não sabem, não se lembram o que significa aquilo. Então, esse movimento assim de ter algo gestual que possa auxiliar as crianças a trazer à memória aquilo que você está ensinando é algo de extrema importância. E eu tenho certeza que também será de extrema importância para você, porque à medida que nós temos duas funções cognitivas auxiliando o nosso cérebro a entender a importância daquele assunto, daquilo que nós estamos falando, o nosso cérebro consegue perceber que nós precisamos guardar aquela informação. E dessa forma te auxiliará, porque eu tenho certeza que tanto a sua criança quanto e principalmente você vão conseguir recitar esse versículo ao longo do dia e a qualquer momento basta que você puxe o gancho. Filho, qual é o versículo que nós estamos aprendendo esse mês mesmo? Dica número 3. Esse versículo, esses gestos, esses recursos, tudo que você encontra aqui no nosso link, aqui no nosso canal, são de fato apenas recursos. Se você fizer, eu garanto que a sua criança irá memorizar o versículo e se lembrará dele por muito tempo, enquanto você mantiver ele presente aí na sua casa. Mas são apenas recursos.
Lembre-se da palavra de Paulo a Timóteo. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Esteja preparado em tempo e fora de tempo. Tudo aqui no nosso canal, em nosso canal, nas nossas redes sociais, nos links que você encontrar aqui embaixo, você vai perceber que nós temos materiais escritos, como apostilas, guias. Tudo que você encontra aqui são apenas recursos. É apenas isso. Eles são importantes? Muito. Eles têm um poder assim de te auxiliar, de te trazer informação, capacitação, dinâmica, até assim uma percepção de como adaptar tudo que nós estamos ensinando, tudo que nós passamos através do nosso conteúdo aqui, adaptar para cada idade dos seus filhos. Ele tem esse poder? Com toda certeza. Mas tudo aqui são apenas recursos. O mais importante que você faz é pregar a palavra para o seu filho. Essa é a coisa mais importante que você faz. E se você puder fazer isso, sendo auxiliado, sendo suportado pelo dom que Deus deu, tanto a mim quanto a todas as pessoas que estão envolvidas para te entregar esse conteúdo aqui, se você puder unir essas duas coisas, bênção, maravilha, mas não se esqueça, o seu chamado é pregar a palavra, é abrir a Bíblia e ensinar a palavra de Deus para as suas crianças, para os seus filhos. E esse vídeo está longo demais, mas eu voltarei em outros ITs, em outros Impress Them, para te contar tanto algumas experiências pessoais a respeito dessa questão toda de memorização de versículos bíblicos, como também eu quero voltar aqui para te entregar algumas dicas. Mas em nossa apostila, que você encontra aqui no link abaixo, na página 11 mais ou menos, você encontrará uma página falando sobre memorização de versículos bíblicos, e lá você encontra também outras 3 dicas que eu espero te auxiliarão nesse processo de ajudar o seu filho a memorizar a Bíblia. E lembre-se, esse vídeo faz parte do nosso programa Quem é Jesus? Apresentando para as nossas crianças os 7 Eu Sou descritos no Evangelho de João. Eu espero que seja útil para você, lembrando que tudo aqui é gratuito, inclusive é o material que está no link abaixo. E também aqui nesse vídeo ao lado você encontra mais recursos e ferramentas para te auxiliar a ser pais ensinando a Bíblia. Bye, parents!